Olá a todos do portal RCA. TV RCA apresenta mais um ponto de encontro. Hoje com Claudete Camargo, que é presidente do Conselho de Direitos da Mulher, aqui de Araraquara. Claudete, olá, muito bem-vinda aqui ao ponto de encontro. Bom dia, Luiz, e desejo um ótimo dia a todas as pessoas que estão nos assistindo. E neste sábado, 15 anos da Lei Maria da Penha, né? Claudete, o que você poderia falar para a gente sobre os avanços ao longo desses 15 anos da Lei Maria da Penha? Bom, hoje é um dia especial para as mulheres engajadas, as mulheres que lutam por um bem comum, porque é o dia onde nós celebramos, né, os 15 anos da Lei Maria da Penha. Então, de fato, a sua pergunta tem razão de ser, porque a gente teve muitos avanços, embora a nossa luta continue, porque nós ainda temos muito a alcançar em relação à lei, né? Nós temos ainda uma luta muito grande para que a lei, de fato, seja implementada, seja incorporada pelas pessoas, né? Seja entendida. Então, a lei tem 15 anos, mas nós continuamos nessa luta de que a lei seja implementada com toda a sua intensidade, que ela seja entendida, que ela seja aceita, não é? Então, esse dia de hoje é muito importante para as mulheres que querem o bem comum. E teve um avanço, né? Recentemente foi sancionada aí uma lei que criminaliza a violência psicológica também da mulher. Isso também estava já no escopo ali da Lei Maria da Penha, né? A lei, ela prevê todas as formas de violência, né? Moral, psicológica, sexual, ela prevê. E o que a gente está vendo agora são desdobramentos, eu entendo como desdobramentos da lei, né? Mais especificidades da lei, acho que para melhor entendimento, né? Para que as pessoas entendam melhor. Mas a lei já previa, de fato, a violência psicológica, né? Ela atende a esse tipo de violência, ela prevê. Ô Claudete, um levantamento que o portal RCA fez aí junto às coordenadorias de política para as mulheres, quase 6 casos por dia ali que a gente viu de denúncias, né? Na DDM, na Delegacia de Defesa da Mulher. E nesse ano de pandemia, o ano passado e esse ano de pandemia, parece que houve até um aumento nesse número de casos, né? Como que você avalia a mulher na pandemia, confinada dentro de casa e, às vezes, vivendo até com o agressor? Sim, infelizmente, é uma realidade, né? E quando a gente coloca a questão da aumento, né? Nós tivemos um aumento real de número de casos durante a pandemia. Nós não podemos deixar de falar das subnotificações, porque ao lado das notificações, nós temos que considerar subnotificações, né? Situações em que a mulher fica realmente confinada, ela não tem, ou não pode, ou não quer, por medo, trazer à tona a situação. Então, veja bem, você colocou o número de casos notificados, mas a gente não pode esquecer dos não notificados, né? E o que aconteceu na pandemia? Nós ficamos no interior das nossas casas, né? E muitas mulheres na convivência diária, direta com o agressor, né? Sem poder se comunicar, porque quando a mulher passa por essa situação, mas ela vai para o trabalho, ela sai, ela tem a oportunidade de externalizar isso, né? De ser acompanhada. Mas estando em casa, ela não tem essa oportunidade. Então, o número de casos aumentou muito, né? De fato, infelizmente, é real. E temos ao lado do número de casos notificados, o número de casos não notificados, o que assusta mais a gente ainda, né? E a gente tem que puxar um pouquinho na raiz desse problema, né? Tem uma questão cultural envolvida aí, né? Na educação das crianças, jovens, e essa relação de posse que o homem acaba tendo sobre a mulher, né, Claudete? Como você avalia essa questão? Porque tem que mudar a questão da educação desde a base para que isso não ocorra a médio e longo prazo, não é isso? Isso mesmo. A gente fala de aprender as coisas, né? Então, se a gente aprende, a gente também pode desaprender, né? Então, nós podemos aprender a ser educados, conviver com respeito, né? Isso precisa ser ensinado.
Porque as mulheres realmente têm uma dificuldade maior com relação a isso, pela cultura, como você colocou, né? Culturalmente, os meninos são educados, aprendem a ser de um jeito mais agressivo, né? Normalmente as famílias ensinam para que o menino reaja, né? Ele aprende, né? Os meninos aprendem desde pequenos a reagir. Isso muitas vezes se reflete num homem violento, né? Num homem que, diante da primeira contrariedade, do primeiro não, a gente tem um significado muito grande, às vezes um não de uma mulher, né? A gente sabe dessas histórias do não. Então, isso você tem toda a razão. E com educação, a gente pode ir mudando essa realidade, mas ela tem que ser enfrentada, né? Educacionalmente, ela tem que ser enfrentada. Nós temos que entender isso, né? Vamos falar um pouquinho sobre os avanços, né, Tá. Claudete? Muitos avanços foram implementados ao longo desses 15 anos, né? Hoje em dia, até tornozeleira para o agressor de mulher, o governo do estado tá implantando. Essas atitudes, essas ações governamentais, elas auxiliam aí para a gente ter um controle ou uma inibição aí da violência contra a mulher? Ou você acha que tem outros meios ainda que não foram implantados e você pode sugerir também algum deles? Tem as duas coisas. Tem outros meios e a tornozeleira, pessoalmente, eu vejo como algo positivo, né? Porque a gente tem um grande problema quando os homens têm o impedimento de proximidade das mulheres. Tem uma medida protetiva, né? Essa medida protetiva, ela teria que ser do conhecimento da comunidade. As pessoas teriam que saber que aquele homem está sob medida protetiva, e aí todos estarem atentos na chegada dele. Mas isso normalmente não vem à tona. A comunidade, os vizinhos, a família, muitas vezes não tem conhecimento de que aquele homem está com medida protetiva. E quando ele consegue se aproximar muitas vezes, e aí a gente vê as calamidades, os crimes. Com a tornozeleira, eu acredito que é uma medida positiva, porque ela vai dar um sinal, né, de que aquele homem que não deveria estar se aproximando daquela mulher, ele está se aproximando. Podia ter um choque também na tornozeleira, né? Se ele aproximar 100 metros dela, dá um choquinho na perna dele. Então, mas veja bem aí, Luiz, como a gente argumenta contra todos os tipos de violência, então nós não... Isso, pelo menos eu não aprovo isso, viu? Mas eu acho que a tornozeleira é uma boa medida, né? Agora, temos outras medidas, por exemplo... num prédio, numa vila ou numa rua, um homem está sob medida protetiva, a vizinhança precisaria saber, né? Para alertar quando esse homem fosse se aproximando, estarem atentos, né? E educacionalmente também, como você já colocou, e eu reforço, né? Desde a escola, esses assuntos serem abordados. Agora eu vou destacar, desculpa, Luiz, vou destacar uma coisa importantíssima, o papel da imprensa, né? Hoje a gente está aqui, não é por acaso. E eu queria agradecer esse espaço, porque eu vejo, assim, a imprensa tendo um papel fundamental em toda essa educação, nessa rede que a gente tem que formar contra a violência, né? O papel da imprensa em informar corretamente, em colaborar nas notícias, né? Na orientação, é fundamental, né? Então, uma das questões também que colabora é quando a imprensa é ativa e participativa. E a Câmara também, recentemente, aprovou aquela medida do X, né? Do X vermelho. Sinal vermelho. Sinal vermelho, né? Isso. Ela faz um sinal vermelho, se ela estiver num bar sendo já, de alguma forma, agredida, né? Ela faz esse, com batom mesmo, sinal vermelho, e os donos do estabelecimento, as pessoas credenciadas, né? Tomam alguma medida já para tirar ela daquela situação, né? Sim. Aí eu vou responder com uma visão pessoal sobre a lei, né? Eu vejo com alguma restrição, primeiro porque é um sinal vermelho e a gente diz, nem todas as mulheres usam batom vermelho, né? Então, depois nós temos mulheres com algumas limitações, alguns impedimentos físicos, né, com dificuldade de dar o sinal. Então, nós vemos isso com uma certa limitação. Embora, mundialmente, internacionalmente, já exista um movimento de mulheres para darem um sinal, né, com as mãos.
Mais um sinal assim de mão aberta, assim, e depois a mão fechada, né? Discretamente, porque é um sinal que a mulher pode dar. Então, há um movimento internacional para esse sinal ser implantado, esse sinal. Então, nós temos movimento, sim, para sinalização, né? Para que as mulheres sinalizem e que elas sejam protegidas. No caso dessa lei específica, a minha preocupação também é quem vai atuar na lei, quem vai colaborar, porque se haverá alguma instrução para essas pessoas, né? Se alguma orientação, quem dará essa orientação? Então, a gente tem algumas preocupações. Porque não adianta nada a mulher, ela está acuada lá no estabelecimento, dá o sinal para o dono do bar, o dono vai lá e soca a cara do agressor. Também não resolve nada, gera mais violência, né? Então essas preocupações, né? Não é que a gente está refletindo. A lei já foi já foi proposta aqui em São Paulo, né? Foi aprovada. Foi aprovada. Então, aqui. A gente não tem assim nada contra a lei em si, né? Mas a gente tem, eu pessoalmente, algumas preocupações com relação a isso, né? Como a pessoa que se responsabilizará pela aplicação da lei, como ela vai reagir, né? O estabelecimento, como você falou, a farmácia, o banco, o bar, né? Então, essa preocupação. Mas não temos nada especificamente contra a lei, claro. Vamos falar no desdobramento fatal, no pior cenário aí da violência contra a mulher, que é o feminicídio, né? Foi criado até esse termo, né? Para designar exatamente essa violência que às vezes acontece dentro de casa, acontece entre companheiros, entre filho com a mãe, às vezes até pode chegar nessa muitos casos de feminicídio, principalmente agora na pandemia, né? Você acha que todas essas ações, elas tendem a coibir esse cenário final triste, né? Porque, no fim, a mulher acaba sendo vítima do companheiro, né? Uma coisa muito triste, né? E mexe com várias famílias, como a gente vinha falando, né? Não só envolve os dois, como envolve todas as famílias das pessoas que acabaram estando nessa situação. A primeira coisa importantíssima é realmente falar de feminicídio, assim, quando a violência chega no seu grau extremo, no seu grau de fatalidade, fatal, né? Um crime que tira a vida da mulher. Realmente, o número de feminicídio cresceu muito na pandemia, né? Nós temos aí duas situações com relação ao aumento do feminicídio. Já falamos sobre o fato da mulher estar confinada. O número de aumento de armas, o número de aumento dos crimes por arma de fogo foi proporcional ao aumento do número de armas, né? Isso é uma coisa que a gente está notando com clareza. Mas é um crime evitável, né? Isso que a gente falou, assim, quando a gente se envolve, quando a comunidade se envolve, porque para uma mulher denunciar a sua situação, ela tem que ter o apoio. Né? É uma coisa que sozinha uma mulher não consegue fazer. Isso tem que ficar muito claro para a gente. Né? A vida coletiva ela tem que prevalecer aí para tirar uma mulher dessa situação. Ela tem que ter o apoio. Então, o feminicídio, aliás, Luiz, é uma palavra que entrou no nosso dicionário agora, recentemente, né? Esse mês mesmo. Veio oficialmente de que a palavra sororidade, que é uma palavra que as mulheres têm usado muito também, de irmandade, de colaboração, de apoio, e feminicídio são duas palavras que entram para o dicionário da língua portuguesa, né? Infelizmente, até o feminicídio surge como uma nova palavra, né? Mas é o reconhecimento, é importante porque nós temos trabalhado nessa linha. O feminicídio é importante que ele seja reconhecido, e que a gente entenda que ele é evitável, é um crime evitável, né? Porque a gente tem uma sequência de fatos que acabam chegando no feminicídio. Então, é um crime evitável, mas a comunidade, a família, os amigos, o local, precisa estar atentos e em colaboração com essa mulher. Claudete, vamos fazer um resumão? Vamos. Para não chegar, para diminuir o número de casos de violência contra a mulher, para acabar de vez com o feminicídio. A gente sabe que não é assim, não acaba de vez, né? Mas para tentar resolver todos esses problemas a médio e longo prazo,
basicamente passa pela educação, né? Hoje a gente vê jovens, 16, 17 anos, ciumentos, manipulando, controlando a própria namorada aí, que deve ter também 2 menores de idade que mal conhecem a vida ainda, né? E já estão numa relação que pode desencadear aí um caso de violência, né? Então, eu acho que atuando na educação, o que você pensa dessa forma da gente já pensar em prevenção, né? Isso. Porque a educação não é uma coisa abstrata, né? A gente fala em educação, parece... Não, é um dia a dia, né? A educação é dia a dia, porque existe a educação escolar, ela tem o seu papel, mas a educação não acontece só na escola, né? Desde que a gente nasce, a gente é educado. Desde aprender horários de refeição, desde aprender a ir ao banheiro, o uso do banheiro, né? A gente é educado para as coisas, desde o nosso nascimento, a usar certas roupas. Então, a educação é dia a dia. Isso, e a gente precisa enaltecer isso, né? E aí eu retorno ao papel da imprensa, ao papel importante que a imprensa tem, em esclarecer isso para a população, né? Que a população ouve a imprensa, né? Então, esclarecer isso, reforçar, reiterar, porque não tem que ser um movimento, um evento, é um dia a dia, né? Eu falo desde o nascimento, eu costumo brincar assim, desde o berço até o túmulo, né? Então, é ter essa consciência, né? E o respeito, né? E trazer o assunto à tona, porque uma das questões, assim, difíceis, culturais, nossa, é silenciar. Muitas vezes a gente silencia como se aquilo não existisse, né? Ou deixamos aquilo para ser resolvido mais tarde. Eu acho que esse aprendizado é fundamental para a gente continuar vivendo a nossa vida social, né? Entender que a educação é dia a dia, desde ensinar uma criança a escovar os dentes, isso tudo é educação, né? A educação escolar é importante, é fundamental, mas a educação não se resume só a ela. Quando a gente fala em educação, a gente está falando nesse dia a dia, de olhar a criança, agora de ensinar as crianças, por exemplo, a usarem máscara, né? Não só a criança, educacionalmente o adulto, né? Eu, uma mulher de 70 anos, aprender a usar máscara, ser educada a usar a máscara, aprender. Então, a educação é aprendizado, dia a dia, é fundamental. 15 anos de Lei Maria da Penha. A partir dela, foi uma revolução aí nas leis de combate à violência contra a mulher no Brasil todo e tem sido exemplo para o mundo, né? A lei fez isso também, ela trouxe à tona esse assunto duro, né? Esse assunto difícil da gente tratar, um assunto que a gente não gostaria de tratar. Então, a lei trouxe à tona, ela tem esse mérito, ela continua na nossa demanda, né? Ela, claro, trouxe ganhos, ela é um exemplo para o mundo, é uma lei Mas ela tem o nome da Maria da Penha por uma questão trágica também. A Maria da Penha, ela sofreu um atentado, né? A lei recebe o nome dela porque hoje ela é uma mulher paraplégica, porque ela levou 2 tiros do marido, do companheiro, né? Dentro de sua casa, na sua cama. Então, a própria história da Maria da Penha, ela é muito simbólica para nós mulheres, para não só nós mulheres, porque a gente precisa da compreensão dos homens, né, sobre isso também. Então, é muito bom eu estar aqui ao seu lado falando sobre isso. Entender o porquê que a lei chama Maria da Penha, né? Por que tem esse nome? Saber da história da Maria da Penha já diz muito para a gente. Só para finalizar, Claudete, agradecendo você pela disponibilidade, pelo papo, gostaria que você olhasse naquela câmera lá, aqui, ó, nessa daqui, essa que você está falando com as pessoas, e falasse diretamente para as mulheres que eventualmente possam estar sofrendo algum tipo de violência dentro de casa e às vezes com medo por questão financeira ou dependência de algum tipo de dependência, seja psicológica, seja emocional ou financeira, ela se prende em si mesma e não faz a denúncia, não toma nenhuma providência e não sai do convívio ali do agressor. O que você falaria para essa mulher agora, nessa aqui?
Eu disse a você antes que toda mulher que está passando por situação de violência, ela precisa, em primeiro lugar, do apoio da sua comunidade familiar, vizinhança, do trabalho. Eu reforço aqui isso e digo que as mulheres de Araraquara, elas têm o Centro de Referência da Mulher, né? Que é um lugar ao qual elas podem recorrer, onde elas terão apoio. Então, a gente tem esse diferencial aqui em Araraquara. Centros de Referência da Mulher é uma luta de muitos municípios do Brasil, não são todos que têm, infelizmente, mas Araraquara tem, e tem uma rede de apoio às mulheres, né? Então, eu diria, as mulheres que sofrem violência, que procurem apoio, e as pessoas que são procuradas por essas mulheres, que não se furtem do apoio, né? Que entendam essa procura, essa mulher, e a necessidade de que tem que ser juntas. Sozinha, isso é inviável. Então, nós precisamos estar juntas. E por que não dispensar o apoio dos homens também, que nos compreendem, né? Que tentam se desconstruir como machistas, né? Mas precisamos de apoio. Então, a mensagem que eu deixo, Luiz, precisamos umas das outras, precisamos ser compreendidas, aceitas, é fundamental. Sem isso, a gente também não consegue superar essa situação de extrema violência que as mulheres estão vivendo. Muito obrigado, esse foi o Ponto de Encontro. Até a próxima.